A Apple é uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, tendo faturado cerca de 123 bilhões de dólares somente no primeiro trimestre de 2022. Steve Jobs é o gênio responsável pela Apple estar onde ela está hoje, mas nem sempre a história foi assim. No final de 97, a Apple estava prestes a decretar falência. E aquele visionário que inaugurou a Apple em 1976 tinha causado uma ruína em seu império, chegando até mesmo a ser demitido da sua própria empresa. Hoje eu vou te contar um pouco do passado sombrio da Apple, como dentro de poucos anos a gigante de Palo Alto quase quebrou, e em grande parte por culpa do seu criador. Então não se esqueça de clicar aqui no gostei e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Celulares, tablets, computadores, notebooks. Com certeza você possui algum destes dispositivos, afinal está assistindo esse vídeo. Nos anos 80, entretanto, algumas dessas tecnologias nem sonhavam em existir, mas a mente brilhante de Steve Jobs já traçava o caminho necessário para estas invenções saírem do papel. No entanto, assim como praticamente qualquer jovem, Jobs era imaturo, principalmente para lidar com uma das maiores empresas do século XX. Não é de hoje a fama de Jobs ter sido uma pessoa difícil de lidar, principalmente com seus funcionários. Seu perfeccionismo e a falta de comunicação com os funcionários levavam Jobs a tomar atitudes extremas, chegando ao ponto de demitir pessoas no elevador da empresa e de submeter colaboradores e funcionários a jornadas exaustivas de trabalho, principalmente antes dos lançamentos de produtos. Tudo começou com o lançamento em 1984 do mais novo computador da Apple, o Macintosh. O produto teve uma divulgação fantástica, possuindo inclusive um dos comerciais mais lembrados da história da Apple. Mas no segundo semestre do seu ano de estreia, as vendas começaram a cair drasticamente, em parte por algumas modificações feitas por Jobs no aparelho e o fato dele bater o pé e não abrir mão de nenhuma delas ao longo do desenvolvimento do projeto. Entre os problemas que podemos citar, temos a ausência de ventoinhas, coolers, no computador e também a falta de um disco rígido. Tínhamos o computador caro, quente e com pouco armazenamento. Decisões como essa partiam diretamente da liderança do projeto, no caso de Steve Jobs, e acabavam prejudicando as vendas do Macintosh no mercado, que chegou a ser conhecido como torradeira. Ninguém quer que seu produto seja chamado desse jeito. Numa visita à Europa, meses após o lançamento do computador, Jobs organizou um jantar em Paris para os desenvolvedores de software da Apple, lá na França. Do mais absoluto nada, conforme diz Joanna Hoffman, chefe de marketing do Macintosh na época, Jobs disse que não iria mais, ele desistiu. Os desenvolvedores que estavam no jantar ficaram furiosos com a atitude. Com a reputação de um cara sem limites, sem regras, Jobs foi esgotando a paciência de todo mundo que trabalhava com ele, inclusive daquele que foi outro personagem crucial na Apple dos anos 80 e que passou de seu grande amigo para seu maior rival. Nós estamos falando de John Sculley, contratado em 1983 para ser o CEO da Apple. A pressão no conselho por melhora nas vendas, o projeto da vez indo mal, a imaturidade de Jobs e a falta de pulso firme por parte de Sculley foram minguando a Apple pouco a pouco e criando um ambiente hostil que mais tarde transformaria isso numa bola de neve impossível de ser evitada. Diversas situações como essa foram se repetindo ao longo dos meses e cada vez mais o conselho interno da Apple desejava Steve fora da empresa. Até que em março de 1985, John Sculley decidiu tomar uma posição mais rígida, obrigando Jobs a renunciar ao cargo de chefe da divisão de produtos Mac. Como você já deve estar imaginando, nem de longe Jobs aceitou bem essa ideia. Tentou reverter o processo tanto no modo pacífico, através de conversas, quanto no modo agressivo e sem limites que já era conhecido por parte dele. E nenhum deles deu certo. Até que em abril de 1985, o conselho decidiu de maneira unânime contra Steve Jobs.
Queriam ele fora da empresa. No fim de maio daquele ano, Steve teve que se sentar no fundo do auditório da Apple e assistir de camarote, digamos assim, John Sculley mudar totalmente a sua empresa, ao seu bem-querer. E claro, isso foi demais para Steve. Em setembro, Jobs comunicou oficialmente ao conselho a sua saída permanente da Apple. Seus planos eram fundar uma nova empresa e começar do zero. Essa nova empresa foi a Next, que em inglês significa próximo, seguinte. O grande problema da Apple sem Steve Jobs é que os líderes da empresa pensavam mais no faturamento do que na visão por trás do produto, a parte criativa e genial por trás dos produtos Apple, diferencial esse que fazia da empresa o que ela era antes. Outro fato é que durante a gestão de Jobs tivemos uma Apple focada em poucos lançamentos e poucas linhas de produto, mas com a qualidade impecável e sempre à frente dos concorrentes. Ela ditava as regras do mercado com suas ideias inovadoras, sempre à frente do seu tempo. E claro, Jobs sabia guiar essa situação com maestria. Quando a Apple perdeu seu pai, digamos assim, os novos responsáveis começaram a lançar cada vez mais produtos, desde roupas, cintos, relógios de pulso, teclados dos mais variados modelos, monitores, dentre outros. A Apple teve que encarecer os seus valores para arcar com os custos, diminuindo ainda mais as suas vendas e assim caindo num poço sem fundo. Nisso, vimos uma empresa que batia de frente com concorrentes de peso como a Microsoft, a Dell, a IBM, começar cada vez mais a cair no poço do esquecimento. As pessoas não compravam mais produtos Apple. Não tinha sentido pagar caro por algo que não inovava e que a concorrência oferecia melhor e mais barato. Foi aí que Jobs entrou na jogada de volta. Enquanto a Apple afundava cada vez mais, Jobs estava fazendo sucesso com as suas duas novas empresas, os estúdios Graphics, que viriam a ser conhecidos mais na frente como a Pixar, e a Next, empresa focada em desenvolvimento de programas para os setores financeiro, científico e acadêmico. A Apple via a Microsoft revolucionar cada vez mais em suas novas versões do Windows e precisava de alguém para trazer o charme do macOS de volta à vida dos usuários. Eles precisavam de uma nova versão revolucionária do sistema para computadores. Foi aí que os executivos da Apple resolveram entrar em contato novamente com Jobs, necessitando que a sua empresa Next trabalhasse para a Apple. Mas não foi só isso que aconteceu. Jobs, como sempre muito inteligente, fez a seguinte proposta. Ele venderia a Next para a Apple por 400 milhões de dólares e participaria como conselheiro informal do CEO Gil Amelio. A proposta foi aceita. 6 meses depois, Amelio foi demitido da Apple após a empresa sofrer uma das suas piores perdas da história. Foi aí que decidiram colocar Jobs de volta na empresa como CEO interino. E alguns meses depois ele assumiu oficialmente o comando da Apple. Quem diria que a empresa mais valiosa do mundo, que recentemente estava batendo recordes, valendo cerca de 3 trilhões de dólares na bolsa de valores, já passou por esses perrengues. Jobs em seguida trouxe diversas revoluções na empresa. Teve o lançamento do iPhone, o lançamento do iPod, dentre outros serviços. Não tem como negar que o cara é um visionário e um ótimo empreendedor. Mas as suas decisões, especialmente com os funcionários, trouxeram dificuldades que poderiam ter sido evitadas. Ele passa longe de ser um bom chefe, mas de acordo com alguns foi essa personalidade discutível de Steve Jobs que tornou a Apple o que ela é hoje. Esse perfeccionismo e a busca por sempre ser a melhor empresa e ser o melhor em tudo que faz tornou os produtos da Apple os mais cobiçados. Gostou da história? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de clicar no gostei para apoiar o meu trabalho. Estou trazendo sempre por aqui histórias de empresas, casos de marketing que podem ser da sua curiosidade. Então se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. Lembrando que tem vídeos como sempre toda semana aqui no canal e você pode me acompanhar aqui também no Instagram. E eu espero você como sempre no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau.